Por muito tempo, eles nos ensinaram a ignorar muitos dos sintomas do nosso corpo, a produzir da mesma forma todos os dias, a nos relacionarmos com o mundo da mesma forma todos os dias, a ter os mesmos sentimentos, a ter a mesma performance. E não funciona assim. A natureza não funciona assim, a nossa vida não funciona assim. Assim como a lua tem as suas fases, assim como as estações mudam na natureza, tudo isso muda dentro da gente também. Cada uma das fases do ciclo menstrual expressa energias físicas e emocionais diferentes, refletindo momentos de vida e a relação com o corpo que menstrua. Quando a gente busca compreender e respeitar todas as nossas fases, todos esses momentos aí que acontecem dentro do nosso ciclo, a gente começa a utilizar o ciclo menstrual como uma fonte de autoconhecimento. A tua ciclicidade é o teu superpoder e buscar ressignificar todas as oscilações físicas e mentais que acontecem dentro da gente, que acontecem na nossa ciclicidade, é a chave para isso. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as 4 fases do período menstrual, os arquétipos que representam cada uma dessas fases e as expressões da natureza que se manifestam também. Olá, se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa comunidade, por aqui falamos sobre yoga, ayurveda, saberes femininos, espiritualidade, vida consciente. Tem muito conteúdo por aqui, então eu já te convido a participar aqui com a gente. Os arquétipos influenciam nossos sentimentos e ações, mesmo que de forma inconsciente. É aquilo que está no âmbito do inconsciente coletivo e tende a ser compartilhado por toda a humanidade. São imagens que surgem automaticamente na nossa mente quando a gente busca alguma associação. Por exemplo, quando a gente pensa em animal de estimação, logo vem aquela ideia de fiel, companheiro. Esse é o arquétipo. E esses arquétipos, eles estão nos mitos, nas histórias, nos contos de fada e também no nosso ciclo menstrual. É uma forma lúdica de olhar para tudo isso. E confesso assim para vocês, eu, Bruna, para mim fez uma grande diferença na minha vida quando eu consegui compreender tudo isso. Trazer esse olhar diferente para o nosso ciclo, ele abre a nossa mente para muita coisa, para a gente entender, entender mesmo coisas que acontecem, que a gente acha que não faz sentido, não sabe o que está acontecendo, mas quando a gente olha para tudo isso de uma forma mais ampla, consegue trazer esse entendimento, tudo muda. O primeiro arquétipo que se manifesta é o da menina, aquela menina buscadora, exploradora, traz muito esse reflexo da infância, da juventude. Na infância, quando a gente está super curiosa, cheia de perguntas, né? Perguntando sobre tudo, querendo descobrir tudo. Muito essa energia exploradora, de querer sempre buscar coisas novas, conhecer, saber. E também a adolescente que está ali descobrindo o seu corpo, entendendo um pouco mais da vida, um pouco mais do mundo, né? Trazendo tantas questões que a gente tem na adolescência e também um pouco de teimosia, de eu tô certa, eu tô muito certa do que eu quero, né? Eu tô muito certa das minhas escolhas, das minhas decisões. E tudo isso tá dentro do arquétipo da menina. Pode ser que tu também encontre as pessoas chamando de a virgem, a donzela. Eu não gosto muito de utilizar essas expressões, eu prefiro utilizar a menina, acho que abrange mais todas as questões aí dentro do arquétipo. E isso traz muita inspiração, atividade física, contato com outras pessoas, com projetos, com energias ainda mais potentes. É momento de independência, ideal para revitalizar essa menina selvagem interior que existe dentro da gente. E esse arquétipo representa qual fase do período menstrual? Assim, tu acha? Pensa aí, o que tu acha que combina mais com esse momento? A fase pré-ovulatória. A fase pré-ovulatória ela acontece no dia que termina a menstruação até o início da ovulação. Seguindo aí um ciclo de 28 dias, isso dá mais ou menos do 6º ao 12º dia. Porém, isso é muito variável. Eu quero deixar isso muito claro já aqui no início do vídeo, porque é muito variável
de cada um. Além de trazer essa representação do arquétipo da menina, o período pré-ovulatório, ele também representa a primavera. Então, quando a gente olha para as estações também se manifestam dentro da gente. A primavera é momento de florescer, momento de abundância. A energia sobe até o topo das árvores. E assim como elas, temos muita energia corporal para crescer, florescer e criar. O nascer do sol, aquele cheiro de primavera. E quando a gente olha para os ciclos lunares, a gente também encontra aqui a lua crescente. Como a lua crescente se manifesta nesse período. Essa fase da lua, ela é como um estimulante natural. Desperta o nosso humor, a nossa energia, o nosso ânimo. A gente traz mesmo essa energia de exploração, de querer ver o mundo, vivenciar o mundo. Isso é muito lua crescente. Se tu nunca parou para observar esse momento e como a lua crescente se manifesta dentro de ti, começa a perceber mesmo as mudanças que acontecem no teu humor e no teu dia a dia, refletindo também nas pessoas que vais cruzar aí no teu caminho, começa a perceber como a lua crescente se manifesta de uma forma muito de recomeçar, sabe? O que deve ser recomeçado, de criar, de deixar o negócio florescer, traz mesmo essa ideia de melhor, assim, parece que tudo fica mais abundante, parece que tudo fica mais divertido na lua crescente, sabe? É como se a gente tivesse um novo capítulo, a gente tivesse a oportunidade de fazer muitas coisas. Então começa a observar como essas questões aí vão acontecendo no teu dia a dia e refletindo no teu ciclo menstrual também. O próximo arquétipo é o da mãe, que é uma mulher que já tem mais conhecimento sobre si mesma, sobre o seu corpo e sobre o seu ciclo menstrual. Tendo como símbolo a capacidade de gerar, de nutrir, representa não só uma mulher gerando uma criança, mas também uma mulher pronta para criar, para nutrir, para desenvolver. Quando a gente olha para essa mãe, não quer dizer necessariamente que ela vá gerar uma criança, vá criar uma família. Às vezes, muitas das vezes, essa mulher ela vai utilizar essa energia para criar projetos, para nutrir projetos, para desenvolver coisas novas. E ela vai levar isso para a vida dela, não só para a vida profissional, porque aqui a gente entra muito com esses projetos, coisas que a gente pode levar para o mundo, coisas que a gente pode facilitar para o mundo, pensando mesmo no coletivo. Trazer essa energia de gerir, de criar, de nutrir como uma forma de beneficiar o mundo, beneficiar o outro também. Não necessariamente criar uma família. Uma mãe, ela representa esse amor incondicional, essa fertilidade, e ela traz muito essa questão da empatia, de conversar com os outros, de ouvir os outros, de entender os outros, sabe? De olhar para cada um de uma forma muito particular. Isso é muito mãe, olhar de uma forma muito amorosa. Aqui, ela cuida do outro e ajuda a humanidade. Ela pensa muito no coletivo. Aqui existe muita autoconfiança, que permite que a gente tenha coragem para desenvolver o que a gente queira desenvolver, mas também de encorajar os outros, de trazer essa forma de, não, vamos agir, vamos fazer acontecer para a vida, assim, para quem a gente conseguir influenciar nesse momento. E o arquétipo da mãe, ele representa a fase ovulatória. Seguindo um ciclo de 28 dias, considera-se do 13º ao 16º dia do ciclo. Costuma-se considerar o 14º dia como o auge da fertilidade, porém, isso varia de cada um. Aqui a temperatura aumenta, o desejo aumenta, a gente se sente mais confiante, mais bonita, mais plena, o mundo tá mais bonito, a gente quer mesmo se relacionar com as pessoas, com o mundo lá fora. E a gente consegue também encontrar essa expressão da nossa potência cíclica, da nossa potência sagrada. Inclusive, tem uma meditação incrível aqui no canal para quem tiver interesse em despertar essa potência cíclica e sagrada que existe dentro de nós, despertar essa deusa que está aí dentro. Eu vou deixar o link aqui também. Quando a gente olha para o arquétipo da mãe, para a fase ovulatória, qual estação do ano que mais representa esse momento? Aqui a gente tem o verão.
É quando as flores desabrocham e as árvores dão frutos. A energia é luminosa, alegre, solar. O verão é quente, abundante, é momento de celebrar as colheitas. As pessoas querem sair mais, querem viajar, querem conhecer outras culturas, conhecer novas pessoas. E aqui também a gente encontra, olhando para os ciclos lunares, a gente encontra a lua cheia, o ápice da iluminação, o auge de tudo, os sentimentos aflorados, tudo muito à flor da pele. A lua cheia é momento de realizar, né, de colher o que foi plantado. A gente expressa sem medo as nossas opiniões, a gente fala mesmo, traz esse poder pessoal e esse potencial, a gente explora todo o nosso potencial. Isso é muito lua cheia, que se relaciona com a fase ovulatória e com o arquétipo da mãe, com esse verão que existe dentro da gente. E agora se apresenta a feiticeira. A feiticeira é uma mulher muito poderosa. Ela pode ser vista como a irritada, a rebelde, a indomável, a insuportável, mas é aquela mulher que dá de frente com as sombras. Ela reconhece a sua potência, ela reconhece a sua natureza selvagem. Com os sentidos mais aguçados, é a hora que a bruxa aparece, com uma intuição ali afiadíssima. Ela tem esse poder de limpeza e transmutação. Aqui representa a fase pré-menstrual, muitas vezes também conhecida como TPM. Seguindo um ciclo de 28 dias, considera-se do 17º até o primeiro dia da menstruação. O momento ele convida a gente a começar a se voltar para o lado de dentro, aprendendo mais com o nosso interior, se conectando ainda mais com o nosso corpo. A sexualidade pode tornar-se mais intensa, mas diferente da energia da menina, lá do primeiro arquétipo, aqui ela aparece de uma forma mais erótica. Esse período ele pode nos levar à destruição se a gente não estiver pronta para recebê-lo. A gente está sempre muito acostumada a olhar para a TPM como essa tensão pré-menstrual, mas hoje eu te convido a tentar ressignificar isso, olhar para esse momento como um tempo para mim, TPM. Tem um vídeo aqui no canal onde eu trago esse olhar de TPM e trago algumas sugestões e o que você pode fazer para expressar a sua criatividade, expressar o seu corpo, trazer mesmo atividades para o seu dia a dia que te deixem passar por isso de uma forma mais leve, porque sim, é possível passar pela TPM de uma forma mais leve. Não é a coisa mais, não quero, né, trazer esse olhar que é super fácil passar por isso, não quero romantizar esse assunto, porém a gente consegue melhorar, a gente consegue realmente passar por isso de uma forma mais tranquila, porque senão a gente vai se destruir nesse momento. As energias estão muito fortes, a gente está, né, nesse mundo sensorial, é som para todo lado, é imagem para todo lado. Nesse momento a gente fica muito mais irritada, a gente fica muito mais tensa. Então, quando a gente consegue utilizar a nossa criatividade, né, expressar essas diferentes formas, a gente consegue passar por isso, por um novo olhar. Não sei se eu falei demais, mas eu vou deixar o vídeo aqui que eu vou um pouquinho mais a fundo no assunto e eu acho que pode te ajudar muito nesse momento. Quando a gente olha para esse arquétipo da feiticeira, a gente encontra o outono. Outono é quando as folhas das árvores mudam de cor e logo em seguida caem, abrindo-se para a renovação, minguando para o lado de dentro. A luminosidade é outra, a temperatura começa a cair, é um período de chuva, as pessoas começam a preferir ficar em casa, a alimentação muda. No outono tudo começa a mudar, a gente vai trazendo essa introspecção, vai se voltando para o lado de dentro, vai minguando, e aí representa o quê? A lua minguante, que após o ápice do brilho, da beleza, todo o ápice da lua cheia, agora vem a lua minguante. Agora existe mais sombra do que luz. É momento de despertar essa feiticeira, de colocar essa bruxa para trabalhar, para a gente expressar o nosso corpo, expressar as nossas questões de uma forma que nos potencialize e que não nos destrua. E a gente caminha mais um pouquinho e encontra a anciã.
o arquétipo da mulher sábia, da bruxa anciã. Um aprofundamento do estado de consciência e interiorização da fase da feiticeira. É tempo de introspecção, de retirar-se do mundo externo para então se conectar com o lado interno. É um momento de profunda reflexão. Assim como na velhice, o nosso corpo está debilitado, porém, ele carrega a sabedoria de uma vida inteira. Aqui a gente pode se sentir mais cansada, o raciocínio mais lento, a gente não consegue se concentrar, não consegue dar atenção ali aos pequenos detalhes, porém a gente tem muita sabedoria. A gente traz um conhecimento da vida, um conhecimento do nosso corpo e de todas as questões de uma forma muito profunda. A mulher sábia, a bruxa anciã, ela representa a fase menstrual, do primeiro ao quinto dia, ou até que o sangue termine. É a sua lua nova interna. Então, caso tu não menstrue mais, não esteja menstruando, considera sempre o primeiro dia de lua nova como o período em que podes aí começar a simbolicamente contar o teu ciclo menstrual. A gente já não tem tanto ânimo para se relacionar com o mundo, a gente quer mesmo ficar quietinha, ficar ali no nosso canto. Não quer ser vista, não quer conversar, não quer ficar ouvindo os outros, a gente quer se voltar para o lado de dentro. E é momento de fazer isso, é momento mesmo de se recolher. Aqui as emoções estão afloradas e a gente está no auge da sensibilidade. Então, as energias sexuais, elas podem se intensificar nesse momento. Mas aqui vem muito uma energia espiritual, um contato diferente. Aqui pode ter acesso assim a sentimentos que não tens durante outros momentos do ciclo. Inclusive também tem uma meditação aqui no canal para esse momento, para a gente trazer essa conexão com o período menstrual, com o sangue, que é muito importante a gente olhar para ele não como uma coisa nojenta ou uma coisa que eu odeio passar por isso, olhar para esse momento como um convite, uma forma de renovar o nosso corpo, mas também renovar a nossa vida. A lua nova ela é um momento de escuridão no céu, representa uma fase de renovação, novas possibilidades, novos caminhos. É o ponto que marca o fim de um ciclo e o início de outro, uma oportunidade, um convite para a renovação. Quando a gente olha para essa lua nova, a gente tem a representação do inverno. A energia vital das plantas tende a ficar nas raízes, o que significa que essa planta está sendo nutrida. É quando as pessoas e os animais se recolhem. A imunidade cai e as pessoas ficam até mais abatidas. É uma fase de resguardo. Com a noite mais longa, a gente acaba descansando mais. Entender o seu ciclo pode te ajudar a mudar totalmente a sua relação consigo mesma, com o trabalho, com a sua vida e como você se relaciona com o mundo. Quando a gente começa a honrar cada uma das nossas fases, algo muito profundo acontece dentro da gente. Eu espero que entender um pouquinho mais do teu ciclo menstrual te ajude a parar de lutar contra as tuas características e contra os teus instintos. Que tu olhe para isso mesmo como uma oportunidade de autoconhecimento, de se desenvolver para o teu melhor, para a gente trazer todas essas características de uma forma positiva para a nossa vida. Porque por mais que a gente passe aí por esses altos e baixos, né, que a gente tenha os nossos momentos e também os nossos momentos de vida, que é muito importante, a gente consiga passar por tudo isso de uma forma mais leve, para a gente utilizar toda essa potência cíclica e sagrada para o nosso melhor. Trazer esse autoconhecimento para cada uma das tuas fases, para olhar para tudo isso sem julgamento, sem esperar atender a expectativa dos outros. Trazer isso para ti, para o teu melhor. E eu espero que de alguma forma isso tenha despertado aí um pouquinho os teus sentimentos em relação a tudo isso. Esse é o mesmo olhar que eu levo para o meu trabalho e se em algum momento quiseres se aprofundar, os links estão aqui na descrição. Também te convido a participar da nossa comunidade e se esse conteúdo fez sentido, compartilha com todos aqueles que merecem receber essa energia. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. Namastê!